Olá, gente, tudo bom? Então, nossa live 2023, que a gente vai começar agorinha, daqui a pouquinho. Crer em que e em quem? 2023. Crer em quem e em que, né? Então, gente, bom ano novo para todos. Que vocês tenham passado assim as festas de final de ano de forma tranquila, dentro das possibilidades de cada um. E que estamos agora no início de janeiro, começando o ano novo, então temos aqui a nossa primeira live e o tema dela foi 2023, crer em quê ou e em quem? Então, essa pergunta que veio, né, fazendo parte das minhas reflexões aqui no final do ano, eu falei, eu vou começar 2023 falando um pouquinho sobre essa questão do crer, né? Qual é a diferença? Quando eu fiz a chamada da live, ainda falei assim, cara, como confiar e acreditar em algo para você realizar na sua vida, né? Então, crer em quê e em quem? Então, essa pergunta eu vou responder para vocês lá no finalzinho da live, então fica comigo, porque tem muita coisa para a gente falar hoje, nesse início desse ano, que tem muita coisa para a gente poder pensar, refletir, principalmente fazer. Então, tem uma pesquisa que foi realizada aí com alguns brasileiros que perguntaram para eles, né, quais são os sentimentos em relação a 2023, né? E é interessante que a resposta para essa pergunta dessa pesquisa que foi feita, quais são os sentimentos que as pessoas têm em relação a 2023, é que a maioria respondeu esperança, alegria e confiança. Olha a palavra confiança aí, que tem a ver com a nossa live de hoje. Então, assim, interessante, né? Bom dia, Silvia, querida, a gente parar para pensar um pouquinho, né? Que sentimento que te acompanha nesse início de 2023? Você já parou para parar e observar e sentir que sentimento é esse que te acompanha, né? Em relação a você? Se quem quiser colocar aqui, fica à vontade, só compartilhar aqui que sentimento que você, quando começa o ano de 2023, quando você pensa em 2023, quando você sente 2023, que sentimento é esse que está aqui dentro de você reverberando, né? Então essa pesquisa foi interessante, que mostrou, né, um sentimento de esperança, de alegria e confiança, né? Então, para que a gente entenda um pouquinho, né, essa diferença que eu coloquei lá na chamada para essa live, que eu falei o quanto é importante a gente compreender a diferença entre crer e confiar, para que a gente realize, manifeste aquilo que a gente deseja na nossa vida. Então a gente tem aí 12 meses pela frente. Resiliência, muito legal, Silvia, obrigada aí pela seu compartilhar conosco. Então, a pergunta foi: qual é o sentimento que você percebe, que você identifica, que está te acompanhando nesse início de 2023? Recomeços, Paulo, tá? E quando você pensa em recomeços, quais são as sensações, os sentimentos, as emoções, né? Nessa pesquisa feita, que 76% das pessoas responderam a alegria, esperança e confiança. Então, para que a gente entenda essa chamada que eu fiz para a live, né, da diferença entre crer e confiar, para que a gente possa manifestar e realizar aquilo que a gente deseja na vida, e nós temos aí 12 meses para dar início a essas manifestações, eu trouxe aqui para vocês, e antes de responder a pergunta que eu fiz no título da live, crer em que e em quem, vou trazer uma informação de um instrumento que eu costumo trabalhar quando eu sou chamada para trabalhar em empresas, fazendo assessments. Tem vários instrumentos que se faz, que se aplica, né, nessas pessoas, dentro das organizações, diretores, coordenadores, dos executivos de uma maneira geral. E um deles é um instrumento chamado EQI, que é da inteligência emocional. É um instrumento bem complexo, bem completo, maravilhoso. Ele é um instrumento que fala a respeito, né? Ele é composto de 5 grandes escalas
Cada escala é composta de 3 subescalas, então a gente tem aí 15 escalas para serem analisadas e percebidas e contempladas. Em geral, né, a inteligência emocional da pessoa que é avaliada nesse instrumento, porque todo instrumento ele mede alguma coisa. E geralmente alguns instrumentos eles trazem números para medir. Então são informações importantes, porque aquele instrumento ele tem um propósito, um objetivo. E esse propósito, esse objetivo desse instrumento, ele vai ser analisado, no caso do EQI, em uma numeração. E tem ali um índice, né, de média inteligência emocional, pouca inteligência emocional, média inteligência emocional, alta inteligência e superior. E é bem interessante analisar essas escalas, tá? Eu vou fazer uma live um dia, eu prometo que eu vou fazer uma live só sobre esse instrumento. Porque ele fala assim, né, o que ele abrange? O grau de sucesso de uma pessoa em sua percepção sobre si mesma, tá? E a capacidade que ela tem de expressar essas emoções. Também ele mede o desenvolvimento e a manutenção das relações sociais. E lidar com desafios e como a gente usa essas informações emocionais de maneira eficaz e significativa. Esse é o EQI, de uma maneira geral. Só que nesse instrumento, a gente tem lá no final um relatório que fala do índice de felicidade. Então, são 5 escalas grandes, cada escala tem 3 subescalas, isso é a composição de 15 escalas para a gente fazer uma análise e a interação entre todas elas. Ele é um instrumento circular. O que significa isso? Que a análise é feita, primeiro tem a escala 1, a escala 2, então ela é feita circular. Uma escala não é mais importante que a outra, mas uma vai dependendo da outra para poder se desenvolver cada vez da sua forma mais plena e adequada e interessante para que a pessoa tenha uma resposta na vida de uma inteligência emocional mais interessante. E esse relatório, no final, que é o índice de felicidade, ele é analisado por 4 dessas subescalas, tá? E depois daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês o porquê a associação disso que eu tô falando com o título da live e a diferença entre crer e confiar. Então, essas 4 subescalas são autoestima, otimismo, relações interpessoais e autorrealização. O que significa a autoestima, por exemplo? Né? A autoestima não é simplesmente você gostar de você. Inclusive já fiz uma live sobre essa diferença de amor próprio e autoestima. Uma live lá atrás, logo no início de 2020 que eu comecei a fazer as lives. Tá lá no meu canal do YouTube, Magda Baíta com 2 T's. Se você quiser ir lá, é só assistir. Bem legal, tem várias, todas as lives ficam lá. Então a autoestima não é só você gostar de você. É você aprender a respeitar a você mesmo, a compreender e aceitar os seus pontos fortes e fraquezas. E isso te traz um reconhecimento da sua força interior e uma autoconfiança. Olha a palavra confiança aqui, né? Então, a autoestima é uma dessas subescalas que compõem a avaliação, a análise do seu índice de felicidade. A psicologia positiva, assim como outras ciências, também desenvolveram recursos, instrumentos para medir o índice de felicidade das pessoas, porque o índice de felicidade nada mais é o grau de satisfação que as pessoas têm em relação a elas, em relação a vários contextos da vida dela. Tem instrumentos de coach também que fazem essa análise, mas esse instrumento do EQI, da inteligência emocional, ele é muito fantástico e ele foi construído por teóricos da área da inteligência emocional, neurocientistas. É um instrumento muito sério, validado aí já há muitos anos e usado muito nas organizações com os executivos que precisam desenvolver a sua inteligência emocional para poderem ter um comportamento, para ter resultados cada vez melhores, né, como desempenho, como líderes, né, de pessoas, principalmente. Então a autoestima é isso, é para você saber respeitar o que você sente, respeitar a si mesmo, você precisa compreender e saber reconhecer os seus pontos fortes e fraquezas, né? Isso é fundamental. A segunda escala, dentro dessas 4, é o otimismo. O que é o otimismo? É você ter uma atitude positiva e perspectiva de vida. Então, o que é uma atitude positiva e perspectiva de vida? Isso vai envolver você permanecer esperançoso
e resiliente, como a Silvia colocou aqui, que é o sentimento dela de resiliência em relação a 2023, que foi a pergunta que eu fiz no início da live. Como é que você está se sentindo? Qual é o sentimento que tem quando você para, pensa, sente 2023? Então a Silvia que respondeu resiliência, o Paulo falou de recomeços, né? Então o otimismo, porque foi feita uma pesquisa falando sobre isso, e as pessoas falaram da confiança, da alegria, da esperança. Foram os três sentimentos que mais foram colocados ali nessa pesquisa, de resultado. Então o otimismo é ter essa atitude positiva e perspectiva de vida que vai envolver você permanecer esperançoso e resiliente, mesmo diante de situações de contratempos. Então a gente já sabe que a esperança, o verbo esperançar é você esperar agindo. E a resiliência é a capacidade que a gente tem de transformar as coisas difíceis em algo que possa ser fluido, que possa ter um aprendizado. Então uma postura otimista, você desenvolver um otimismo, um olhar otimista perante a vida, vai envolver você desenvolver essa atitude, esse comportamento de esperança e resiliência, principalmente diante dos contratempos, que são inúmeros na nossa vida, não é verdade? A terceira subescala que compõe essas quatro para poder você medir o índice de felicidade são as relações interpessoais. O que são as relações interpessoais? Qual é a definição, né? É uma habilidade de desenvolver e manter relações mutuamente satisfatórias. Porque a palavra já diz relações interpessoais, entre as pessoas, né? Inter, que está ali envolvendo pessoas. Então é a habilidade de desenvolver e manter relações mutuamente satisfatórias, que são caracterizadas por quê? O que caracteriza relações mutuamente satisfatórias? A confiança e a compaixão, que exige ali uma empatia também, e a confiança, que daqui a pouco a gente vai trazer essa definição para vocês entenderem até o título desta live. E por fim, a quarta e última escala que compõe a avaliação do índice de felicidade, segundo esse instrumento do IQI da inteligência emocional, é a autorrealização, que é a vontade de buscar evoluir de forma contínua e também de se envolver na busca de objetivos pessoais que são relevantes e significativos, que vão levar a você atuar e ter uma vida mais plena e agradável. Então, para que você tenha, né, a confiança, você crer, você ter crenças, você confiar, você acreditar que você pode manifestar tudo que você deseja na sua vida, tem várias coisas que você precisa entender e compreender, e isso precisa ser colocado em prática, né, através desse exemplo aqui que eu tô trazendo para vocês. Por isso que eu trouxe esse instrumento aqui para vocês entenderem, porque eu farei uma live só sobre o IQI para vocês entenderem. Então, quando o IQI, que são 5 escalas grandes com 3 subescalas em cada escala dessas, são 15 escalas para a gente analisar a relação entre elas. E o índice de felicidade que é gerado no final desse relatório e que compõe o resultado dessas 4 escalas, que é a autoestima, o otimismo, as relações interpessoais e a autorrealização, a gente consegue perceber o quanto que a gente se sente satisfeito na vida. E isso é muito importante, gente, porque são análises, reflexões e conhecimentos que são fundamentais para que você aprenda a desenvolver na sua vida atitudes para que você manifeste o que você deseja. E também, para você manifestar o que você deseja, você tem que conhecer o que você deseja, né? Então, entender e compreender todas essas nuances que compõem, né, um agir e uma manifestação na vida daquilo que eu desejo é muito importante para nós, né? E a gente sabe que não há esse entendimento, essa compreensão para colocar em prática sem o mínimo de autoconhecimento. Como o autoconhecimento, ele é importante, fundamental na vida de todos nós, né? Então, para que a gente mantenha esse sentimento, né, de recomeço, de resiliência, né, de alegria, de esperança, de confiança, né, a gente precisa buscar aprofundar esse conhecimento a respeito de nós mesmos, né? Então, para que a gente entenda a diferença entre, né, o crer e confiar, eu trouxe uma história para contar para vocês,
né? E a história é a seguinte: um famoso equilibrista tinha esticado um cabo de aço em 2 enormes edifícios. Estava preparando-se para fazer uma exibição e a multidão situada lá embaixo esperava ansiosa. Acreditam que posso caminhar pelo cabo de aço? Perguntou o equilibrista. E a multidão respondeu: sim. O homem caminhou sobre o cabo de aço e chegou ao outro lado no meio de aplausos e gritos da multidão. Mais uma vez o equilibrista perguntou: acreditam que posso voltar ao outro lado empurrando um carrinho de mão? Perguntou ele. E a multidão respondeu: sim. O homem caminhou sobre o cabo de aço novamente, empurrando um carrinho de mão, e chegou do outro lado. A multidão aplaudia e gritava entusiasmada. Mais uma vez o equilibrista perguntou: acham que posso levar uma pessoa no carrinho? Sim, respondeu novamente a multidão. A esta altura, ninguém duvidava de mais nada. Então, o equilibrista disse: quem é o voluntário para sentar-se no carrinho de mão? Houve um grande silêncio, todos se olharam medrosos. Todos acreditavam no equilibrista, enquanto não estivesse em perigo a própria segurança pessoal. Na realidade, acreditavam, mas não confiavam nele. Então, no meio da multidão, surgiu uma criança que rapidamente subiu até onde estava o equilibrista e entrou no carrinho de mão. Era o filho do equilibrista, que confiava com todo o seu coração no seu pai. O equilibrista voltou a conduzir-se pelo cabo de aço, levando dentro do carrinho de mão o seu próprio filho. E os dois chegaram em segurança do outro lado. Então essa história, ela traz essa diferença entre crer e confiar. Então, crer em quê e em quem? Então, a palavra crer significa acreditar, tomar por verdadeiro. Então, eu tomo por verdadeiro quando eu creio, quando eu acredito. E confiar é ter fé, que é um sentimento da mente. Então, a resposta para esse título dessa live, crer em quê e em quem? O crer em quê? O que é preciso que a gente creia? Que a gente acredite na vida. Porque é um recurso que nos é oferecido, que nos é dado, a vida que a gente recebe. E o que a gente faz com a nossa vida? O que a gente tem feito? Que manifestações que a gente se imbui de responsabilidade, de compromisso para poder realizar aquilo que nós desejamos? É preciso que a gente creia na vida, que é esse recurso nos dado pela vida que a gente recebeu. Esse recurso que envolve as atitudes, as tarefas, as ocupações, os trabalhos, as relações, tudo que envolve a vida, todos os contextos que estamos inseridos. É a vida, que é um grande recurso nos dado de presente, para que a gente evolua enquanto ser humano, que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente manifeste aquilo que a gente deseja na vida, ano após ano, mês após mês, dia após dia. Mas eu só consigo manifestar e crer e acreditar na vida se eu creio em quem? Em mim mesmo. Então, crer em quê? Na vida, que é esse grande recurso maravilhoso que nos é dado, que é tomar por verdadeiro, né? Quando fala de acreditar, a palavra crer significa acreditar, tomar por verdadeiro. Então todo mundo acreditava no equilibrista, que falava que queria passar de um lado do outro cabo, que depois ia voltar, que depois ia passar de novo com um carrinho de mão. Todo mundo acreditava nele. Ele perguntava: acreditam? Todo mundo sim. E ele ia lá e fazia acontecer. E todo mundo aplaudia. No momento que ele perguntou: quem de vocês topa entrar no carrinho para passar para o outro lado, precisava não só acreditar,
Não só tomar como verdade, mas ter fé. Confiar. Então, confiar é ter fé. E a fé é algo que eu não tenho como credo. É um sentimento que está na mente. Por isso que a gente precisa crer e confiar. A diferença está aí. Quando eu creio, eu acredito. Quando eu confio, eu tenho fé. E aí sim, eu sou capaz de manifestar aquilo que eu desejo na minha vida. Então, crer em quê? Na vida, nesse recurso maravilhoso que nos é ofertado todos os dias, quando eu abro os olhos e tem aí a vida me esperando para fazer algo. De que maneira? Crendo, né? Confiando. De que maneira? Confiando em quem? Em mim mesmo. Porque eu sou a única pessoa capaz de manifestar o que eu desejo. Agora, para eu manifestar o que eu desejo, eu preciso conhecer o que eu desejo. Aqui tem a Vânia falando, eu creio na vida e eu confio em mim que farei o meu melhor em 2023. É isso aí, querida. É isso aí, Vânia. Então, creia sim. Acredita na vida porque ela nos foi ofertada com propósito. E confia em você, porque você é a única capaz de poder realizar qualquer coisa que você quiser. Só que para isso a gente tem que ter o quê? Um mínimo de autoconhecimento. Porque conheça-te a ti mesmo e te libertarás. Porque se apropriar da sua verdade, né, acreditar em você, acreditar na vida, crer, ter fé e confiança, só é possível se você se conhece. Se você identifica, como eu trouxe no início da live, né, sobre o instrumento, né, de Wikiwhy da inteligência emocional, que eu falei, ele é composto de 5 escalas grandes, cada escala tem 3 subescalas, são um total 15 escalas que são analisadas e mostradas, analisadas entre elas, a relação que existe entre cada escala, porque ela é circular. Né, uma vai desenvolvendo através da outra e nenhuma é mais importante que a outra. Todas são importantes. E 4 dessas 15 subescalas são importantes na hora de você mensurar o seu índice de felicidade. Que é como eu falei, que é a autoestima, que é o respeito pelo que você sente, que é o otimismo, que é essa postura de esperança e resiliência sobre a vida, principalmente sobre os contratempos, as relações interpessoais, que é você fazer, desenvolver e manter relações mutuamente saudáveis, né? Tem que ter confiança e compaixão, e a autorrealização, que é a vontade de você buscar o tempo todo evoluir, né? E de forma contínua, sem parar, e envolver nessa busca quais são os meus objetivos pessoais relevantes e significativos. Aí sim eu vou poder experimentar ter uma vida, né, aonde eu sinta plenitude e seja agradável. A Vanessa está colocando aqui, crer em si próprio, mas primeiro em Deus, se espelhar em Jesus. Essa é a sua crença, querida. Eu respeito e acredito em você, tá? Então assim, se nos é ofertado uma vida, se nos é dado esse recurso que é a vida, ele nos foi dado em primeiro momento por quem? Pelos nossos pais, que geram a vida, né? Um homem e uma mulher geram a vida. Se não fosse esse homem, essa mulher, essa vida não seria gerada. Então, em primeiro lugar, a gratidão por esses pais, quer eles sejam quem eles sejam, façam o que eles façam como seres humanos, cheios de falhas, óbvio, né? Que eu os conheça, que eu não os conheça, não importa a sua realidade. Importa que você foi gerado por essas 2 células que se uniram. Então você recebeu uma vida. E ter gratidão por essas células, por esses seres que continham essa célula, que foram seus pais biológicos, é muito importante, independente de qualquer coisa. Esse é um exercício muito importante. A partir daí, quando eu agradeço, né, a essa vida que eu recebo, eu tenho a capacidade de crer em mim, crer na vida, ter confiança, porque eu vou buscar a minha verdade. Eu vou buscar para que eu nasci. E eu não consigo fazer isso, buscar essas ações, manifestar o que eu desejo na vida, se eu não agradeço em primeiro lugar a vida que eu recebi dessas pessoas, biologicamente falando.
porque foi através dela dessas duas pessoas, dos pais biológicos que me deram a vida, seja em que contexto for, que eu tô aqui. Então é preciso ter essa gratidão, porque uma vez eu agradecendo internamente, eu vou conseguir me sentir inteira, porque enquanto eu julgo, enquanto eu renego um ou outro, eu estou renegando esses 50% que tem dentro de mim, que são essas células que me geraram, porque eu carrego nas minhas células todas as informações desses dois que me geraram, que são esses pais biológicos. A Silvia está falando, creio que estamos de passagem por aqui, portanto creio que meu futuro depende do que faço no presente. Com certeza, querida, que acredito mais em mim. Né? Outra pessoa que... A gratidão é a chave para o sucesso em tudo na vida. Sim, querida. Agradecer sempre antes mesmo de ver materializado aquilo que desejamos. Com certeza, que é exatamente isso, crer em que na vida e em quem em você mesmo. Né? Crer é acreditar, é tomar como verdade. Confiança é ter fé. A fé, ela remove montanhas. A fé é um sentimento da mente, né? E eu confio, como foi aqui a leitura dessa historinha do equilibrista. Todo mundo acreditava nele porque ele falava, perguntava, mas na hora que precisou da confiança, ninguém foi. Quem foi? O filho dele, porque acreditava com todo o coração no pai. Então ele foi lá, ele confiava naquele pai. Então, o que eu tô falando aqui, da gente manifestar todos esses sentimentos que a gente tá aqui podendo identificar em nós em relação a 2023, é como, o que eu desejo para minha vida, de verdade. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, eu sei que tem um entorno que não é muito favorável. Existe sim esse aprendizado para todo mundo. Lembra de um dos 4 itens, né, das subescalas da inteligência emocional, que mede e que mensura o índice de felicidade da gente, e um deles é o otimismo, que é uma postura positiva em relação à vida, uma perspectiva, né, de ter esperança e saber lidar, principalmente ter resiliência para lidar com os contratempos, porque a vida é assim, ela tem toda uma história, então é um recurso que nos foi ofertado e a gente precisa fazer jus desse recurso. Primeiro, como disse todos vocês aqui, muitos de vocês, agradeço a contribuição, essa gratidão maravilhosa que a gente precisa desenvolver, porque quando eu desenvolvo a gratidão, eu desenvolvo a confiança, a fé. E aí sim eu vou para o meu presente, aí sim eu vou para as realizações, para as manifestações que precisam de eu identificar o que eu desejo e buscar a realização disso através de várias ações. E muitas dessas ações, elas são coerentes, adequadas, e elas são verdadeiras, e elas muitas vezes até demoram para se concretizar, porque falta essa acreditar na vida e ter confiança em você mesmo. E o único caminho é o autoconhecimento, gente. Nós temos aí vários recursos, né? Já falo aqui nas minhas lives e ofereço um monte deles. A própria psicoterapia, as constelações familiares, a técnica do renascimento. Enfim, uma série de recursos que são ofertados para validar, para embasar, para sustentar o processo de autoconhecimento, que é no mínimo para sempre. Conheça-te a ti mesmo e te libertarás. Essa é a grande dica, né? A fala, né? Assim, a frase que todos nós deveríamos ter como lema. Conheça-te a ti mesmo e te libertarás. Porque a gente vai ter a oportunidade de acessar a nossa verdade. E a partir do momento que eu acesso a minha verdade e eu vou desenvolvendo acreditar em mim, acreditar na vida e ter confiança em mim, eu realizo as coisas. E aí, se eu estiver com dificuldade para essas realizações e manifestações, eu tenho que buscar mais autoconhecimento. E não tem fim, nunca tem fim, esse processo de autoconhecer-se. Porque é ele que embasa, que valida, né, as nossas ações, as nossas buscas, a satisfação de todos esses contextos da nossa vida. Quando a gente faz uma análise, a gente pega aqui todos os contextos, né, e faz uma análise do grau de satisfação que eu tenho, que eu percebo, que eu sinto em relação a vários contextos, e eu vou e coloco de uma nota de 1 a 10, 2, 3. Então o que eu preciso fazer para aumentar o meu nível de satisfação em relação àquele tema específico da minha vida? Eu preciso de me conhecer. Eu preciso de identificar isso tudo que eu falei até agora para vocês. Então, como é importante, né, a gente começar 2023 crendo na vida, agradecendo a vida que a gente recebeu e confiando em nós mesmos, né? E precisando
buscar ajuda para esse processo. Existem inúmeros recursos. Eu aqui já falo bastante de muitos, né? Então, é isso, sabe? Crer em que na vida, em quem? Em si próprio, em você mesmo. Esse é o caminho da manifestação, de você poder crer e confiar realmente que aquilo que você sente, que aquilo que você deseja pode se manifestar, desde que este desejo, isto que você está aqui pensando e sentindo, principalmente pensando que é o que eu desejo, né, que eu sinto que eu desejo, esteja de acordo com o seu mérito, o mérito da sua alma. A gente não pode esquecer disso. Não podemos esquecer de forma alguma do mérito da alma. Ele tem um mérito, tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E se não estão acontecendo ainda, é porque falta mais autoconhecimento. Falta compreensão de coisas, muitas vezes, que estão ali, lá profundas, e que a gente ainda não trouxe à tona para tomar essa consciência, para compreender e mudar o comportamento, né? Ressignificar, muitas vezes, muitas coisas na vida da gente. Então, é de dentro para fora. Só que a gente precisa usar esses recursos que nos são oferecidos pela vida que a gente recebeu. Porque a vida é um grande recurso cheio de outros recursos que nos são oferecidos através das relações, através daquilo que a gente escolhe estudar, que a gente escolhe fazer, dos eventos, das situações que acontecem. Sempre tem um aprendizado para a nossa evolução enquanto ser humano. E é isso. É o meu recadinho dessa primeira semana de janeiro, minha primeira live desse ano. Espero que vocês aqui que ainda vão me assistir gostem, e vocês que estiveram aqui, só gratidão pela presença de vocês, muita gratidão pelo compartilhamento, por vocês poderem aqui acreditar e confiar no meu trabalho. Eu fico muito grata cada vez mais, e que busquemos o tempo todo essa arte de se relacionar, essa arte de viver através do próprio autoconhecimento, crendo na vida e confiando em nós. Então, um beijo grande para todos vocês. Gratidão, eu que agradeço, gente. E até semana que vem, terças-feiras, às 12 horas, estou sempre aqui. E depois fica gravado aqui, né, no perfil aqui do meu Instagram. E também fica gravado no meu canal do YouTube, Magda Baeta com 2 T's. Eu é que agradeço, essa linda. Obrigada, gente. Beijo no coração. Até semana que vem e feliz ano novo. Crendo na vida e confiando em nós. Tchau.